Bom, agora o objetivo é aprender a definição de uma função exponencial e estudar o gráfico de uma função exponencial. E por fim a gente vai fazer alguns exercícios sobre função exponencial, tá? Bom, primeira coisa, função exponencial. Uma função f definida nos reais positivos e sem o zero. Quando a gente tem esse sinal de mais aqui, ó, embaixo do símbolo de real, e esse asterisco aqui, significa que a gente quer os números reais positivos e sem incluir o zero. Definida por f de x igual a elevado a x ou por y igual a elevado a x. Com o a sendo maior do que zero e o a diferente de 1. É denominada função exponencial. Já vamos entender isso daí desse enunciado. Primeiro eu quero mostrar exemplos de funções exponenciais. Né, ó. Um exemplo aqui, 2 elevado a x. 2 elevado a x é uma função exponencial. 4 elevado a x, ó, y, tanto f de x quanto y significam a mesma coisa, tá, ó. G de x elevado a 1 meio elevado a x, função exponencial. Raiz de 6 elevado a x, função exponencial, tá? 0,5 elevado a x também é função exponencial. São 5 exemplos do que é uma função exponencial. Agora a gente vai estudar as restrições da função, tá? Quais são as restrições da função? Ela diz que o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1 também. Então, ó, eu botei uma reta aqui, né, ó, para representar o eixo x, né? Para representar o x, o eixo x não, né? Eu botei uma reta para representar o x, né? Quando vale a. Botei uma bolinha aberta aqui para representar o 0 e uma bolinha aberta para representar o 1. Por que isso? Porque porque aqui está falando, ó, que o a tem que ser maior do que 0. Maior do que 0 não tem a barrinha embaixo, então tem que ser só maior, não pode ser igual também a 0. Por isso que eu botei a bolinha aberta. E o 1 aqui também, ó, tem que ser diferente de 1, não pode ser 1. Então por isso que eu botei a bolinha aberta ali também. Aí a gente risca, a gente marca, né, os valores que a função pode assumir. Então a função exponencial pode assumir valores entre 0 e 1 e maior do que 1. Não pode assumir valores menores do que 0, tá vendo? Ó, que é o que tá para esse lado de cá. Então o a, que nada mais é do que a base, né? Lembrando lá de quando a gente fez a retomada das propriedades de potência, tá? A gente viu que essa daqui é a base e aqui é o expoente. Então o a representa a base. Então a base só pode estar entre 0 e 1 e ser maior do que 1. Não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser menor do que 0, tá? E aí, lembrando lá daquele conceito de função, que a gente já sabe que isso aqui é a mesma coisa para todas as funções, né? Com pequenos detalhes que vai mudar só. Uma função definida nos reais em reais, sendo o primeiro conjunto aqui, ó, representa o domínio e o segundo conjunto o contradomínio. Fiquem atentos, muito atentos, porque tem muita gente que confunde chamando essa parte aqui de imagem. E ela não é a imagem, é o contradomínio, ou seja, conjunto de entrada e o de saída e o de entrada, né? Eu saí com o número e entrei aqui, tá? Agora, vamos determinar algumas coisas para essa função exponencial ali, ó. F de x igual a 4 elevado a x. Determine o f de 2. Quando a gente quer saber o f de 2, a gente relembra lá daquele quando a gente estava a função de primeiro grau, função de segundo. Lembra que tinha um exercício lá que você tinha que falar, determine qual o valor absoluto da função em tal ponto. E é a mesma coisa isso daqui. Calcular o f de 2 é calcular o valor da função no ponto 2. Tá? Então como é que eu faço isso? Só substituir o x por 2. Foi o que eu fiz. F de 2 é igual a 4 elevado ao quadrado, né? Porque o x vale 2 nesse exemplo.
E 4 elevado ao quadrado é o quê? 4 vezes 4, que aqui em Praia Grande dá 16. Portanto, o f de 2 é igual a 16. Sendo 16 a nossa imagem, né? Não pode nunca confundir o domínio com o teu domínio e a imagem, tá? Agora, o f de menos 4, f de menos 4 é igual a 4 elevado a menos 4. Aí a gente retoma aquelas propriedades da potência. Por isso que a gente retomou aquilo, porque vai usar o tempo todo em função exponencial, tá? Aí como é que a gente faz? Quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, a gente coloca 1 sobre esse número e eleva ao expoente que ele estava elevado, só que positivo, ao invés de ser negativo. Então ficou lá, ó, 1 sobre 4 elevado a 4. Que 4 elevado a 4 nada mais é do que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tendo 4 fatores iguais. E 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é 256. Então ficou ali, ó, 1 sobre 256. Depois o f de 0,5. A mesma coisa, né? Só substituir 0,5 no x. Ali eu fiz uma adaptação. 0,5 aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Você pegar lá e dividir 1 por 2 vai dar 0,5. Então, eu representei desse jeito ali. Para a gente ver uma propriedade da potência que a gente não viu na aula de retomada sobre potenciação. A gente não viu essa propriedade, que é quando tem o A elevado a uma fração, ou seja, uma fração de m sobre n. Quando a gente tem o A elevado a uma fração, a gente faz o quê? Uma raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, o numerador, que é o m, vai ser o expoente do A, e o denominador, que é o n, vai virar índice da raiz quadrada aqui, ó, tá vendo? Ó, vai virar índice da raiz quadrada. O número que tiver embaixo virá índice da raiz quadrada e o número que tiver em cima vai ser elevado lá na raiz quadrada. O exemplo disso já tá aqui, ó. 4 elevado a meio, tá vendo? Ó, o expoente é uma fração, é fracionário, 1 sobre 2. Então, o que a gente faz? Bota a raiz quadrada, coloca o 4 ali, né? O 2, que é o número que está embaixo, vai ser o índice da raiz quadrada. E o 4 vai ter elevado a 1, que é o número que está ali em cima. Só que 4 elevado a 1 é o próprio 4. Aí a gente calcula, a raiz quadrada de 4 é 2. A letra D, ele fala P tal que f de P é igual a 64. Lembrando que a gente está olhando sempre lá na função f de x igual a x elevado a 4. Só que então, depois de a gente colocar x4 elevado a x, a gente vai colocar 4 elevado a p, né? Ó, que foi p tal que f de p igual a 64. Aí a gente coloca 4 elevado a p é igual a 64. Só que aí, isso aqui entra um negócio chamado equação exponencial. Era um negócio também que a gente revisa, que a gente dá antes, às vezes depois, sei lá. Depende do cronograma, depende do professor, o que eles fazem. De função exponencial, né? Mas aí é fácil resolver isso daí. É equação exponencial bem simples. A gente tem que chegar a igualar os dois lados e chegar em 4. Então, eu vou fatorar o 64. Vou fatorar o 64 por 4. Poderia ser por 2 também? Poderia. Mas, como eu tenho 4 ali, ó, eu vou fatorar ele já por 4. Tá? Então, fica lá. 64 por 4 vai dar 16, que por 4 vai dar 4, que por 4 vai dar 1. Aí eu vou montar um parzinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ficou esses dois 4 aqui. Eu vou montar um parzinho e escrever o número 2 aqui, ó. E esse 4 ali fica sozinho. Então, quando eu montei o parzinho, ó, o número que eu consegui montar o parzinho, vou colocar aqui, 4, e vou elevar a 2.
E o número que ficou sozinho vai ser 4 elevado a 1. Suponha que tivesse mais números. Suponha que tivesse, sei lá... deixa eu botar aqui. Suponha que tivesse assim, ó. 4, 4, 4, 4, 4. O que a gente ia fazer? Montar um parzinho aqui, e esse ia ficar sozinho. Então ia ficar 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 4 elevado a 1, tá? Um exemplo ali para não ficar só igual esse, para não se perderem aí na hora, tá certo? Então, ficou 4 elevado ao quadrado vezes 1. E aí a gente relembra das propriedades de potência, né? Ó, que potências de mesma base, na multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes. 4 elevado a 2 mais 1, que dá 3. Então, 4 elevado a 3. Boto 4 elevado a 3 aqui. Como é uma equação exponencial, eu posso simplificar esse 4 com esse 4. Então, o P só pode assumir o valor 3.